Pai do Senhor, meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicada da parte do Deus Pai e também do Senhor Jesus Cristo. O tema do vídeo de hoje, que nos traz e desperta-nos grande curiosidade, seria o texto de 2 Coríntios capítulo 12, em que o próprio apóstolo Paulo, ele descreve que teve uma revelação de Deus e foi arrebatado até o terceiro céu. Há 14 anos, Paulo teve essa experiência com Deus e agora, por meio das circunstâncias do momento em que Paulo está pregando, ele possivelmente, parece-me, que quer declarar esta grande revelação, a qual, segundo ele que conhece um homem, ele está parafraseando, a sua mensagem, que há 14 anos atrás, se no corpo não sabe, se fora do corpo também, esse homem foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, e foi-lhe contado coisas inefáveis, a qual ao homem não é lícito contar. Ele disse: eu poderia me gloriar desta revelação, eu poderia me sobressair aos apóstolos, eu poderia me denominar-se o apóstolo real, o apóstolo primordial de Cristo, por causa desta revelação. Mas o apóstolo Paulo diz no versículo 7, para que eu não me exaltasse, por causa dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uma das possíveis ideias acerca desse assunto é trazida pelo grande príncipe dos pregadores, o Dr. Charles Spurgeon, em que ele descreve um comentário acerca desse texto, dizendo que essa tentação seria uma tentação espiritual, um orgulho, que sobre a vida do apóstolo estava ali gerando após ter recebido esta revelação, e agora, de uma certa forma, querendo gloriar-se, o apóstolo Paulo, ele queria contar essa revelação para trazer, quem sabe, um certo orgulho sobre o seu ministério e sobressair-se diante de outros apóstolos. Mas o Senhor enviara um espinho na carne, uma tentação ou uma fraqueza espiritual para que ele não viesse se gloriar. A segunda ideia, possivelmente, é que nós possamos entender que em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele enfrentara muita dificuldade para exercer o seu apostolado, para exercer seu ministério. A prova disso é que quando nós começamos a ler o livro de Gálatas, no capítulo 1, verso 12, Paulo vai replicar, reforçar a sua autenticidade apostólica, que ele não recebeu de homem, não foi o homem que o chamou. A segunda ideia seria que alguém o conhecia dante o judaísmo, enquanto Paulo empregava a fé farisaica, em que Paulo estava sob o domínio do sinédrio, sobrepujando muitos irmãos da igreja primitiva. No capítulo 1 de Gálatas, verso 12, Paulo diz que eu não recebi de homem algum, mas aprendi do Senhor pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouviste qual antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E Paulo vai ressaltar no verso 15 do capítulo 1 de Gálatas, dizendo: mas aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou, e pela sua graça ele me chamou. Então a segunda ideia ou comentário seria que alguém conhecia o apóstolo Paulo antes como Saulo de Tarso. Paulo tinha os 2 nomes. Saulo era um nome judeu e Paulo era um nome romano, porque seu pai era fabricante de tendas, vocês conhecem a história, e Paulo ganha o direito da cidadania, também tendo o direito de ter um segundo nome, Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, que significa o pequeno. E nós vamos entender que essa seria a suposta ideia em que o apóstolo ele estava enfrentando essa injúria, ou esta calúnia, ou esta pessoa estava tentando de alguma forma o intimidar, dizendo: eu te conheço, hein? Você perseguia, você matava os cristãos, agora você está aí se vestindo de ovelha para enganá-los. Mas Paulo defende a sua autoridade apostólica, e nós possamos entender uma terceira suposta ideia
que esse espinho na carne do apóstolo Paulo seria uma enfermidade nos seus olhos. Nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, melhor dizendo, de Gálatas, capítulo de número 6, verso de número 11, Paulo vai exclamar dizendo: Vede, ó Gálatas, com grande letra vos escrevi por minha própria mão. Paulo está dizendo aqui, supostamente, que ele estava escrevendo essa carta com grandes letras. Alguns teólogos do século XIX, muitos deles com John Piper, John Nelson Darby, entre outros muitos teólogos como Jonathan Edwards, enfim, vários teólogos atribuem que Paulo ele tinha uma enfermidade nos seus olhos. Charles Spurgeon chega a dizer que talvez essa enfermidade seria uma epilepsia ou uma doença em que quando vinha sobre a vida do apóstolo, quando se manifestava, ele se jogava no chão, agoniando de dor. Mas tanto a primeira ideia sobre isso, que seria uma tentação espiritual, ou a terceira que eu estou falando agora, a respeito de Gálatas 6 e 11, com grandes letras vos escrevi, pressupõe-se duas ideias. Primeiro, que o apóstolo Paulo tinha essa enfermidade nos seus olhos, que contraiu na sua segunda viagem missionária, em que Paulo está empregando pela Ásia. E a outra suposta ideia seria que o apóstolo Paulo, quando está descrevendo no capítulo 6, verso 11, vede com grandes letras vos escrevi por minha própria mão, é que Paulo queria reatenticar, ou seja, Paulo queria colocar mais ênfase nesta carta, dizendo: eu sou apóstolo, eu sou de Cristo e eu estou defendendo o evangelho para o qual eu fui chamado. Nós partimos de uma ideia que essa suposta tentação ou esse mensageiro de Satanás seja uma enfermidade, seja uma tentação espiritual, ou seja, até mesmo Paulo está enfrentando alguém o injuriando, essa tentação veio para que Paulo não pudesse agora se exaltar diante de uma revelação que Deus o havia entregado. Aprendemos então que aquilo que Deus nos dá, o que Deus quer nos mostrar, seja no secreto, seja guardado, tenhamos um segredo para com Deus, tenhamos um segredo para com o Senhor. Então, em vez de nós ficarmos debatendo qual seria essa enfermidade, através desse versículo, nós possamos entender que tudo aquilo que Deus nos mostra, o que Deus quer nos entregar, não seja motivo de gloriar-nos, não seja motivo de sobressairmos alguém, não seja motivos de auto nos denominar-se vaso, aquele homem de Deus diferente dos outros. O que Paulo está trazendo uma lição para nós é que quando Deus está o revelando, a glória, a honra, o louvor seja de Deus. Dentro dessas três ideias, qual mais que pareceu ser bem autêntica aos seus olhos? Seria, como Charles Spurgeon falou, uma tentação espiritual? O orgulho, a soberba, a vaidade de Paulo sobressair-se entre os outros apóstolos? Ou a segunda ideia, que for alguém injuriando ele, no capítulo 1 e verso 15 de Gálatas, quando Paulo está defendendo seu evangelho por encontrar muita inconsistência contra ele. Ou a terceira ideia, que Paulo tinha uma enfermidade nos seus olhos e ele escreve essa carta com grandes letras. Qual seria a sua ideia sobre esse texto? Deixe seu comentário, nos acompanhe, apenas tecendo uma ideia sobre isso, que isso traga edificação para a sua vida e que o bom Deus te abençoe em Cristo Jesus. Deus abençoe.